Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, realmente, por estarmos na casa do Senhor e podermos celebrar nesta manhã o culto memorial, a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os queridos irmãos e queridas irmãs para a leitura do texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, os irmãos podem permanecer assentados. Gostaria de pedir a paciência dos irmãos, porque eu vou ler o texto completo, do 17 ao 30, para podermos nesta manhã meditarmos um pouco sobre isto que vamos fazer, a celebração da ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe esta leitura em nossos corações nesta manhã. Eu pensei muito sobre um tema que pudesse se ajustar bem a toda esta passagem lida, e de fato fiquei sem decidir. Mas eu poderia chamar tudo isso de as ervas amargas na vida de Jesus. Este é um tempo decisivo na vida de Jesus. Ervas amargas fazia parte dos ingredientes que eram utilizados naquela semana que estava começando, que era chamada Semana dos Asmos. E este momento que Jesus reúne os discípulos para a celebração da Páscoa já é, na verdade, o princípio das dores. Ou seja, Jesus já está respirando o amargor do sacrifício que haveria de realizar por nós. Mateus é um evangelista muito especial. Mateus é um evangelista que é extremamente cuidadoso em tudo que ele relata, e especialmente
no modo como ele coloca Jesus no leito das profecias e da história da salvação que vem desde o Antigo Testamento. Jesus e a história de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus, são narrados por Mateus como se fossem, então, uma continuidade de toda a revelação do Antigo Testamento. É uma continuidade maravilhosa, uma continuidade cheia de milagres, uma continuidade que jamais poderia ser realizada sem que o próprio Deus estivesse conduzindo todos os fatos e todas as tramas para que tudo viesse a se cumprir na vida e ministério de Jesus, tudo aquilo que antes tinha sido anunciado. Ou seja, Mateus faz aqui uma brilhante narrativa que conduz toda a história da salvação para convergir de forma majestosa na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele traz para a celebração da ceia as raízes que estavam lançadas desde o Antigo Testamento, para que na vida de Jesus aquilo pudesse ter então a expressão plena. E ele então não podia ser diferente, porque a história de fato trazia já a este ponto. Ele vai juntar a Páscoa com a celebração da ceia e, digamos, o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para compreendermos bem a ceia do Senhor, nós temos então que prestar atenção nestas raízes. A ceia do Senhor, ela se tornou ao longo da história uma doutrina muito instrumentalizada. O catolicismo romano exagerou inclusive nisto, fazendo dos elementos da ceia elementos portadores de um mistério que poderia dar àquele que participasse da ceia um tipo de benefício, ou poderia dar a ele um sacramento. Ou seja, os próprios elementos físicos sendo portadores das bênçãos e da graça da salvação. Ou seja, a Igreja Católica Romana desvinculou, de certa maneira, a celebração da ceia, dando a esta celebração o caráter sacramental, daquilo que seria e continua sendo para nós, evangélicos, de fato o ponto magistral da salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que não se confunde com os elementos da ceia, nem se dilui nos elementos da ceia. Não é a ceia, de fato, a medianeira entre o homem e Cristo. Não é o veículo da salvação. Não é a ceia que comunica vida eterna para os pecadores. Então, a ceia, ela foi se tornando um ponto de disputa, de polêmica doutrinária, especialmente a partir da Reforma. Então, aí passou-se a discutir, então, qual é a função desses elementos, o que é que eles representam. E aí vieram aquelas posições reformadas, não é? Da posição luterana, a posição calvinista, a posição zwingliana,
onde os elementos tinham uma função em cada uma delas. Na luterana, eles são consubstanciais. Na calvinista, eles são presença espiritual. Na zwingliana, eles são meramente simbólicos. E nós somos herdeiros desta posição zwingliana. E o perigo desta posição, e a gente que participa da vida, dos cultos e da tradição batista, o perigo desta posição é esvaziar completamente os elementos e a cerimônia da ceia das suas verdades mais profundas. A ceia é significativa. A ceia é fundamental para a representação do sacrifício de Jesus e do comprometimento nosso com esta verdade do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Ela estabelece um vínculo, sim, não um vínculo sacramental, mas um vínculo de compromisso, um vínculo de significados, um vínculo, digamos, de proximidade. A ceia do Senhor nunca deixará de representar o estar à mesa com Jesus. Daí o seu caráter especial, o seu caráter santo, o seu caráter singular. Nós não deveríamos participar da ceia duas vezes do mesmo modo. Ou seja, a ceia teria que fazer diferença na nossa vida de alguma maneira. A ceia precisa de ser um impacto na nossa vida. A ceia precisa de ser um momento em que a poeira da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, das nossas convicções, sejam retirada, essa poeira seja retirada, e a gente possa, pela participação na ceia, ter uma experiência de vivificação, de renovação do nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. A ceia não é apenas uma cerimônia memorial simbólica, que se realiza para obedecer um mandamento ou uma ordenança. Não é que ela não seja isto. É que isto é apenas a convocação para ela, e não ela mesma. O culto da ceia é um envolvimento nosso com o Senhor Jesus Cristo. É um ato de aliança com o Senhor Jesus Cristo. É na ceia que Jesus falou da aliança, não em outro lugar. É a renovação continuada de nossa fé, do nosso compromisso. É um ato que é, na verdade, uma decisão de participação, pela qual nos tornamos parte da obra de Cristo. Quando Jesus chamou os seus discípulos para a ceia, ele os chamou para um envolvimento, para a aceitação, para o recebimento do que ele oferecia, para a adoração, para o comprometimento. Na ceia, Jesus e os discípulos, nós e Jesus, selamos uma aliança eterna com Cristo. Não é simplesmente a obediência a uma ordenança. É mais. Perdemos o mundo para ganharmos o reino dos céus, diante do sacrifício de Jesus, representado na ceia. Jesus proclamou sua aliança de salvação conosco, na sua morte, no seu corpo, no seu sangue, ao estabelecer o culto da ceia. Mateus 26, 26, precisamos lê-lo comparando com 1 Coríntios 11, 23 a 26. Tratam da mesma coisa, mas há nuances, há palavras que se reforçam e se explicam nesses dois textos.
Mateus 26, 26, texto que nós lemos, diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, texto que nós sempre lemos nas cerimônias de ceia, ele declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ora, como é que esses dois textos se completam e como é que eles ajudam a compreender melhor a ceia do Senhor? O segredo está na palavra entregar ou trair. Mateus está nos ensinando que a celebração da ceia, ela foi parte, ela estava incluída, inserida num processo que estava se desenvolvendo, o processo da entrega de Jesus às autoridades, aos sacerdotes de Israel. Ou seja, havia um processo em andamento, dentro do qual Jesus chamou os discípulos para a aliança e deu a eles aquilo que representaria o seu corpo e o seu sangue. Ou seja, a história que nós temos subjacente à ceia é a de Judas negociando com os sacerdotes no templo a entrega de Jesus. E nós aprendemos que isso foi a traição. Então nós aprendemos a olhar Judas, e eu não quero aqui desculpar Judas de forma alguma, porque Jesus não o faz, mas simplesmente pelo ato de traição. E isto traz revolta a qualquer um. Como um amigo pode trair o outro? E o ato da traição, ele se torna tão volumoso que o outro aspecto do processo fica encoberto, que é o processo da entrega. De fato, Judas não estava traindo Jesus, simplesmente. Ele estava entregando Jesus. E há uma diferença e uma complementação nisto. Porque o sacrifício que Jesus fez por nós, ele não foi causado pela traição. O sacrifício foi uma entrega que envolveu o ato de Judas de entregar Jesus aos sacerdotes e o ato do próprio Jesus de se auto-entregar para morrer por nós. Quando Judas vai procurar os sacerdotes, ele procura Caifás, que era o principal dos sacerdotes, e propôs: que me quereis dar e eu vos entregarei. Ele não diz aqui, eu o trairei. Ele diz aqui, eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava uma boa ocasião para o entregar. Ou seja, começou o processo da entrega. Já estava combinado, os fatos em Jerusalém estavam correndo, começou a semana dos Asmos, chegava então a Páscoa, e o processo de entrega de Jesus para o sacrifício estava em andamento. Judas o trairia, Judas o entregaria. Então veja que o ato tem dois aspectos, não é? Então, enquanto ele está sendo entregue à morte, ou seja, enquanto transcorre aquele negócio de traição, Jesus se entregou aos discípulos na mesma noite. É isso que Paulo diz. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
A palavra, na verdade, não deveria aqui ser traduzida apenas por traído. Na noite em que ele foi entregue, ou que ele estava sendo entregue. O grego tem algumas peculiaridades, não é? E o verbo usado aqui é um verbo que ele adquire uma forma processual. Então ele está sendo entregue. Na noite em que ele estava sendo entregue, não tinha sido entregue ainda, mas estava sendo entregue. E é nesse sendo entregue que Jesus então institui a ceia. Então, na mesma noite, através do pão e do licor da videira, ou fruto da videira, Jesus se entrega aos discípulos. Ao tempo em que ele está sendo entregue aos sacerdotes, ele se entrega aos discípulos. Como é que ele faz isso? Jesus identifica esse momento como o seu kairós. Kairós é uma palavra muito conhecida no linguajar teológico, porque o kairós é a expressão de um tempo onde se cumpre um propósito de Deus. É o tempo da plenitude, ou seja, o tempo quando as coisas estão maduras para que a vontade plena de Deus se realize de forma perfeita. Então, os discípulos, quando começou a semana, era tardinha do primeiro dia da semana, os dias para os hebreus começam exatamente à tarde, não de manhã ou à meia-noite, como para nós. Isso é significativo aqui, porque a ceia, ela é instituída no início da noite. Ceia é uma palavra para a refeição que se toma no início da noite. De manhã é café da manhã, meio-dia é almoço, mas aqui é ceia, é no finalzinho do dia, início da noite, ou seja, na passagem de um dia para outro. Então diz que era o primeiro dia dos pães asmos. A palavra pão não aparece aqui, aparece a palavra asmos, porque os judeus identificavam essa semana como a semana dos asmos, ou seja, quando eles deveriam comer o pão não fermentado. E há um significado para isso, e os irmãos podem ler lá em Êxodo, no texto que faz a instituição da Páscoa, para entender a razão pela qual o pão era sem fermento. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos estavam então preocupados com a Páscoa e em agradar Jesus, porque Jesus não poderia comer a Páscoa com a sua família. A Páscoa era uma instituição familiar, ela era celebrada pelas famílias. E aqui, Jesus está em Jerusalém, tanto ele quanto os discípulos eram da Galileia. Então, haveria uma forma dele celebrar essa Páscoa. E os discípulos, parece, não estavam bem informados a respeito, mas Jesus, sim, estava com tudo premeditado, com tudo planejado. E os discípulos perguntam: onde queres que preparemos a Páscoa? O Senhor tem algum lugar? Há alguém que te convidou? E então Jesus disse: ide à cidade, tem lá um certo homem, o nome deste homem não aparece, não sabemos quem é. José de Arimateia? Pode ser. Nicodemos? Não sabemos. Algum dos apóstolos? Provavelmente não. Mas alguém que desfrutava da intimidade de Jesus, com certeza, porque ele entendia exatamente o que os discípulos iria dizer a eles. Ele já tinha, na verdade, combinado com Jesus aquilo.
E Jesus tinha, inclusive, colocado ele a par do que haveria de acontecer, que haveria um tempo quando Jesus precisaria dele, e este tempo era o tempo especial onde Jesus cumpriria a finalidade pela qual viera a este mundo. Manda dizer a ele o seguinte: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ora, esta é uma frase que tem várias implicações, não é? Como é que este homem era conhecido de Jesus? Como é que ele poderia decifrar essa palavra ou esta frase enigmática? A tradução para esse texto é: o meu kairós está acontecendo. Quando diz o meu tempo está próximo, para nós que somos, não é, aqui desse lado da terra, obrigado, fica parecendo que este tempo está desvinculado da hora e do dia em que as coisas iriam acontecer. Mas, para o judeu, quando se diz o tempo está próximo, significa que o tempo está já acontecendo. O kairós já está reunindo todos os fatos para que ele se cumpra plenamente. Ora, uma dessas coisas que já estava acontecendo era a entrega de Jesus para os sacerdotes, que iriam matá-lo, iriam sacrificá-lo. Mas, por outro lado, estava também estava acontecendo já, digamos, a entrega de Jesus. Jesus já está se entregando. E então eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Há um outro detalhe nesse versículo que não fica transparente. Não sabemos se aquele homem que recebeu ou que convidou Jesus estava à mesa com ele. Ele era um anfitrião. É possível que estivesse à mesa com Jesus, sim, a sua casa. Alguns querem ser um tanto mais puristas e dizem que Jesus se reuniu num lugar separado da casa, no cenáculo. E então a família deste homem não estaria presente junto com Jesus para comer a Páscoa. Mas isto não parece provável à luz da tradição judaica. O mais provável realmente é que esta família estivesse presente, servindo talvez Jesus e os seus discípulos. Mas diz o texto que os discípulos foram e prepararam a Páscoa. Quando Jesus manda o recado, ele diz assim, literalmente: o meu kairós está acontecendo. Contigo quero comer a Páscoa com os meus discípulos. Jesus não está dizendo que vai comer a Páscoa na casa dele. Jesus está dizendo que vai comer a Páscoa com ele. E então, eles preparam aquele momento da Páscoa. A Páscoa envolvia uma mesa, e esta mesa tinha ingredientes obrigatórios. Por exemplo, o cordeiro. Mas parece que alguns teólogos dizem que o cordeiro não estava lá. Que na verdade Jesus comeu esta Páscoa antes do dia estabelecido para a morte do cordeiro. João, o evangelista, faz coincidir
a morte do Cordeiro no templo com a crucificação de Jesus no Calvário. Porque no Evangelho de João, a identificação entre Jesus e o Cordeiro do sacrifício anual em Israel é 100%. Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é só o Cordeiro da Páscoa, mas ele é também o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É bem possível que as duas coisas pudessem ser lidas concomitantemente. O Cordeiro da Páscoa, com Jesus sendo o Cordeiro de Deus para o sacrifício pelos nossos pecados. Pois bem, temos então a entrega que Jesus faz de si mesmo aos seus discípulos. Aqui eu volto a pontuar o verbo trair, que aparece com o seu sentido de entregar. Os dois sentidos são possíveis, tanto é que a tradução, na maior parte das Bíblias, é a tradução por trair. A própria tradução de 1 Coríntios 11, versículo 23, ela é feita assim, não é? Na noite em que Jesus foi traído, então ele reuniu os discípulos para a celebração, a instituição da ceia. Mas a verdade é que o verbo trair, ele tem na sua raiz o sentido de entregar. Trair é uma conotação pejorativa, negativa do verbo. Quando alguém quer falar de alguém que traiu, então usa o verbo entregar com o sentido maléfico. Ele foi maligno nisso, ele foi maldoso, então ele entregou para a morte, ele traiu. Mas vamos colocar que um degrau antes de trair está o sentido básico, que é entregar. Mais uma vez, o trair coloca sobre Judas a causalidade de todo o processo que vai trazer a morte de Jesus. E isso não é verdade. Não é porque Jesus foi traído que ele morreu. Ele morreu porque ele se entregou, ele deu a sua vida. E o que Judas fez foi exatamente aquilo que ele comprometeu, que ele negociou com o sumo sacerdote. Quanto você me dá para que eu entregue o Nazareno para vocês? Então, estava em andamento este processo. E Jesus, então, chama os discípulos para a mesa. No primeiro momento, Judas está presente. Acontece que Judas já tinha iniciado, anteriormente à Páscoa, a entrega, a negociação para a entrega de Jesus. Então, quando ele sentou à mesa com Jesus, ele já estava entregando Jesus. Então, Judas, creio eu, parece que há base na Escritura para afirmar isto. Jesus dá o pão molhado para ele e ele se retira. Isso durante a celebração da Páscoa. Porque o ato seguinte é a instituição da ceia. E são momentos distintos. Então Judas saiu para entregá-lo definitivamente. E é nesse ponto que Jesus então parte o pão e dá. Ou seja, enquanto Judas está levando a cabo o seu processo de entregar Jesus, Jesus pega o pão e entrega aos discípulos o seu corpo e o seu sangue, no que ele chama
a nova aliança, o novo Sinai, com o seu novo povo. Os discípulos são o novo povo de Deus. Ficou fora da ceia, então, e aqui eu volto ao meu problema inicial, que é o de dar o tema para essa reflexão, né? As ervas amargas. A ceia não contempla ervas amargas. Ela era obrigatória na Páscoa. Mas dentre todos aqueles elementos que compunham a mesa da Páscoa, Jesus separou 2. Ervas amargas ficou fora. Os asmos eram acompanhados por um caldo de ervas amargas. Estas ervas eram para lembrar aos hebreus, para reavivar a memória deles, quanto à servidão e o sofrimento que eles padeceram no Egito, e dos quais o Senhor os libertou. Então, em Números capítulo 9, versículo 11, há uma referência ali a estas ervas amargas, como parte da Páscoa, mas uma Páscoa extemporânea. Essa Páscoa que a lei permitia que se celebrasse no segundo mês, não no primeiro. E esta exceção foi aberta por causa da reivindicação de alguns em Israel que tinham tido problemas com a impureza cerimonial. Eles tinham tocado no morto, provavelmente numa cerimônia de sepultamento, que coincidiu com a Páscoa, e por isso eles não puderam celebrar a Páscoa. Então vão a Moisés, e Moisés diz: então celebre no segundo mês, assim, assim e assim. E aí nesta orientação tem ervas amargas, mas no texto de Números, até ali, que trata da Páscoa, no primeiro mês e no segundo mês, ervas amargas não tinham aparecido. Quando a gente vai para Êxodo, lá em Êxodo sim, a celebração da Páscoa é para ser acompanhada de um caldo de ervas amargas. Não quero colocar nenhuma contradição aqui, nem oposição entre Números e Êxodo. É porque em Números, simplesmente, a expressão é omitida na primeira orientação para a celebração da Páscoa no primeiro mês, e é colocada na orientação para a celebração da Páscoa extemporânea, no segundo mês. Aí vem as ervas amargas. Ervas amargas em qualquer celebração da Páscoa. Então a ceia, ela está cercada de fatos duros. E logo depois vem o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Jesus não coloca as ervas para os discípulos. Eles não bebem, eles não utilizam as ervas durante a ceia. Por quê? A explicação mais razoável é porque Jesus estava agora entrando no seu período das ervas amargas. Ele sairia dali e iria para o Getsêmani, e nós sabemos o que aconteceu lá no Getsêmani. Foi o período, momento, onde Jesus se angustia até a morte. A amargura toma conta completamente da sua alma, e ele derrama gotas de sangue ali no Monte das Oliveiras, naquela parte do monte chamado Jardim do Getsêmani. E aqui temos então pelo menos 3 declarações de Jesus nesta instituição da ceia que vale a pena destacar. A primeira declaração de Jesus à mesa foi: em verdade vos digo, que um de vós entregar-me-á. É assim que começa a ceia.
A ceia começa com essa primeira declaração, que é a declaração que Jesus faz para os seus discípulos, de que um deles iria traí-lo. Mas, na verdade, a palavra aqui, e eu consultei outras traduções também, um de vós há de me entregar. Seguindo adiante, a segunda declaração de Jesus é: um que comigo mete a mão no prato, há de me entregar. Meter a mão no prato é um modo de se referir à refeição, não é? No cenário da família hebraica, as pessoas sentavam-se ao redor de um tapete, que era considerado a mesa, se apoiavam e comiam com a mão. Partiam o pão com a mão, molhavam o pão no que havia ali de tempero. Então, por isso Jesus, o que mete a mão comigo, o que mete a mão no prato comigo, ou seja, o que divide a refeição comigo, ou seja, aquele que está dividindo a Páscoa comigo, vai me entregar. E é aqui então que entra a terceira afirmação de Jesus, terceira declaração, que é a resposta dele a Judas. Quando os demais discípulos perguntam para Jesus: por acaso sou eu, Senhor? A resposta é não. A pergunta lá no texto original, ela está feita no sentido de que a resposta é negativa. É a forma da construção gramatical lá. A estas perguntas, Jesus não responde. Mas quando Judas pergunta, com as mesmas palavras dos demais discípulos: porventura sou eu, Rabi? Então Jesus declara: tu o disseste. Ou seja, tu mesmo te declaras culpado, tu mesmo te condenas. Então a ceia, o que eu estou querendo mostrar hoje de manhã, é que ela é uma peça única. É uma declaração com partes entrelaçadas e complementares. Vai desde o versículo 17, eu retornaria ao 14, até o versículo 30, pelo menos. A gente vê o conjunto, a gente vê as nuances disto que está acontecendo. Então, ali Jesus entrelaça presente e futuro. Versículo 30, ele aponta o futuro, né? Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então ele está tratando do que está acontecendo no presente, mas ele está também agora se direcionando e chamando os discípulos para olharem para aquele dia quando tudo será novo, e ele vai estar com eles, e eles vão estar com ele. Daquela Páscoa, Jesus separou então 2 elementos e um cântico. Duas partes da refeição da Páscoa e um cântico. O pão e o vinho, ele proclama como seu sacrifício por nós e nos dá para memorial da aliança. E com um cântico, ele se retira para o próximo ato da paixão, que é o jardim do Getsêmani. Que significado novo Deus deu a esses elementos, então, que nós vamos tomar agora? Primeiro, ele abençoou os elementos. Na verdade, ele abençoou o corpo, porque são 2 elementos. Em um ele abençoa, no outro ele dá graças. Jesus entregou, então, o pão, mas antes ele o abençoou e disse: isto é o meu corpo. Então, o corpo de Jesus, dado aos seus discípulos, está sendo abençoado por ele próprio. Ele partiu o pão e deu aos discípulos. E ele declarou:
tomai, comei, este é o meu corpo. Aqui eu nem vou entrar agora naquela discussão entre o isto e o este. Para Mateus é este. Para os batistas e para Zwinglio era isto, para indicar o símbolo e não o próprio corpo. Mas para Mateus é o próprio corpo, que estava representado naquele pão. E Jesus abençoa o seu corpo, representado naquele pão. Ele abençoa o pão, que representa o seu corpo. E ele diz: tomai, comei. Aquilo era o pão. Depois ele separa o copo, o cálice. O cálice era de uso comum, não é? Não é como nós vamos participar hoje, onde cada um, não é, de forma bem higiênica, recebe um copo bem dentro das normas, né? O copinho com um pedacinho de pão. Não, os judeus, eles punham a mão em tudo. A participação exigia que eles se dessem e eles experimentassem primeiro com a mão, para depois experimentar com a boca. Então eles tomam o corpo de Jesus e dizem então que era um corpo abençoado. O pão estava abençoado por Jesus, abençoado para representar o seu próprio corpo. Veja a distinção, não é? Jesus está presente, ali está o seu corpo, mas ele pega o pão, que é um elemento da refeição, e diz: este é o meu corpo, e o abençoa. Bem, não é demais enfatizar isto. O corpo contém o sangue, mas Jesus separa. Por quê? Então ele toma o cálice, e ele então faz uma nova oração, e esta oração que ele faz agora é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a ação de graças. Ele agradece o sacrifício que ele iria fazer pelos seus discípulos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a teologia de Hebreus. Então, ele faz a oração, agradece, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este, novamente a palavra, né, é o meu sangue da aliança, que é derramado para perdão dos pecados, em favor de muitos. Então aqui já passa do corpo para o sacrifício, e no lugar de falar de sacrifício, ele fala sangue. Não sei se estou me fazendo aqui esclarecer essa diferença entre o corpo e o sacrifício. E eu só estou enfatizando isso porque os elementos da ceia, na história da igreja, se tornaram muito mágicos. E o pão identificado com carne. E a igreja católica dizia que o pão transubstanciava-se em carne. E aí tem até o rito do corpo de Cristo, né? Corpus Christi, que é celebrado anualmente. Então, esta mistificação não ajuda, essa mistificação é errada, ela se torna uma prática de idolatria, onde os elementos passam a ser adorados. E nós não estamos aqui para adorar os elementos, mas para adorar aquele que nos deu os elementos, que é Jesus. E depois disso ele faz uma promessa. Final da instituição da ceia é a promessa que ele faz aos discípulos, apontando para o futuro e dizendo: desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, ou seja, vocês não participarão mais comigo de uma ceia, é a última. E aí eu deixo com os pastores a discussão sobre a participação ou não de Jesus lá com os dois no caminho de Emaús. Foi ceia, ele participou,
até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Meus irmãos, a fé é algo que nos alavanca para o futuro. Nós não cremos e nem servimos a Jesus só nesta vida. Nós não somos apenas religiosos à espera de alguma coisa boa no futuro. Nós já estamos no futuro com Jesus. Ele já nos arrastou para lá. Ele já nos promete celebrar conosco, lá no reino do Pai, um vinho novo, a ceia. E agora, para encerrar, vamos ao hino, né? Ele cantou um hino. Tem gente que pergunta, mas que hino é este? É claro, os judeus cantavam muito. O livro de Salmos é o livro dos cânticos de Israel. E neste período da Páscoa, os salmos de 114 a 118 eram os salmos que eram cantados. Celebrava-se a Páscoa e cantava-se esses salmos. E há uma coisa interessante nesses salmos que eu quero então destacar para que nós passemos a celebração da ceia. O Salmo 118 é o último desta sequência de chamado Cânticos de Ação de Graças. Olha o título que se dava a eles, né? Cântico de Ação de Graças. E no Salmo 118, então, versículo 22, que é a parte cristológica destes salmos, que Jesus cantou com os discípulos, e eu creio em Jesus, que Jesus estava agora cantando, saindo daquele cenáculo, continuando a cantar, porque eram muitos salmos, até chegar ao Monte das Oliveiras, porque o texto diz que ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras, mas não diz que ele parou de cantar. E diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos a felicidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, na casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças, tu és o meu Deus. Quero exaltar-te, render-te-ei graças, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Pastor Odimar com a palavra.